Olá, olá, olá! Eu sou Mayra, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde para o último vídeo dessa aula de diversidade, desse curso de diversidade LGBTQIA+. Espero que você tenha gostado desse curso. No final também desse vídeo eu tenho um card com todas as aulas, caso você tenha perdido alguma. Mas antes de você ir lá, vem aqui assistir essa última. Uma boa aula para você! Pessoal, chegamos ao último módulo desse curso. E a nossa gíria desse último módulo é aham, Cláudia, senta lá. Que é tipo um meme que acabou surgindo também, muito usado na comunidade LGBT, mas foi um meme que surgiu a partir de um antigo vídeo da Xuxa, né? Que ela pediu pra menininha sentar lá, né? Tipo, meio despretensiosa, meio menosprezou a menininha ali. E aí, eu realmente trouxe esse meme porque eu acho que ele se encaixa perfeitamente quando a gente fala de LGBTfobia, que as pessoas menosprezam muito essa temática que mata tantas pessoas no Brasil e no mundo, sabe? O Brasil ainda, eu gravando esse vídeo em novembro de 2019, é o país que mais mata LGBTs do mundo, estão em primeiro lugar, olha que cruel. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre LGBTfobia, né? Vamos lá. Antes de tudo, eu vou contar uma história aqui bem tensazinha. Eu já sofri LGBTfobia de agressão física. Um pai de ex-namorada minha, no interior de Minas, 2008, isso faz 11 anos. Ele me agrediu fisicamente porque ele não aceitava o meu relacionamento com ela. Eu estava numa praça pública, não estava com ela, eu estava no mesmo espaço, eu vi ela de longe. Na hora que eu sorri pra ela, ele veio e me agrediu e me enforcou. Disso tudo teve um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que eu tive que sair de Minas, né? Porque a cidade era muito pequenininha, era o interior de Minas. E as coisas acabaram ficando muito tensas e tudo mais. Aí eu recebi um convite de uma amiga que conhecia pela rede social, pelo Orkut daquela vez, pra vir morar, passar uma temporada aqui em São Paulo pra deixar a poeira baixar em Minas. E eu acabei aceitando. Mas eu vim pra São Paulo com a ideia de fazer aqui um novo recomeço, né? De realmente fazer com que aqui fosse a minha casa e tudo mais. E acabou eu passando por vários pendelhos, vários empregos ruins. Então, enfim, eu tento dessa história sempre extrair uma coisa boa e também eu acabo entendendo muito pelos processos que você passa enquanto sofre de LGBTfobia. Porque a primeira coisa você começa a se achar uma pessoa que é suja, errada, que tá fazendo algumas coisas contra a sociedade, pelo menos naquela época. Hoje a gente já tem um debate mais profundo sobre LGBTfobia, então não é tão tenso assim. Mas mesmo assim, o processo de ressignificar tudo isso e de você sofrer tudo isso não é fácil. Quando esse ano tava votando a questão da LGBTfobia, eu tava muito, muito feliz. Apesar de que teve um debate muito gigante na comunidade LGBT sobre quem ia mais sofrer com essa questão da LGBTfobia, era a população periférica e pobre, né? E que ia recair muito sobre ela, sobre esse debate e sobre os direitos que não iam ter muito acesso e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente tem uma lei, as pessoas começam a dar mais credibilidade para aquele assunto e a gente começa a cobrar das empresas o que elas devem fazer sem ter uma lei. Então, para mim, a LGBTfobia, que foi equiparada ao racismo, não tem uma lei própria hoje no Brasil, é uma coisa muito gigante. É óbvio que racismo é uma coisa, LGBTfobia é outra e não tem comparação, né? Eu acho que são lutas que a gente deve agregar e que não devem ser opostas, sabe? Eu não devo colocar o racismo como melhor que a LGBTfobia e vice-versa. Dentro da própria comunidade LGBT, que é tão plural, eu tenho pessoas negras e LGBTs que sofrem dos dois lados, sabe? Então, pra mim, eu vejo a LGBTfobia ainda como um debate que a gente precisa avançar, mas já tem uma pequena conquista aí. E eu trouxe aqui, para quem quer entender mais sobre essa lei, esse artigo da BBC News. Cara, eu sei que eu tô compartilhando muita coisa da BBC News nesse curso, mas é porque é onde tem os melhores conteúdos. Desculpa, não é porque eu gosto, não. Mas é porque eles estão foda. Tem esse artigo gigante que explica destrinchando a lei. Vai estar na sua área de materiais complementares também. E aí, cara, eu recomendo muito, muito que você leia, que você passa pra frente, compartilhe com as pessoas, porque é muito, muito importante. É lógico que eu reenfatizo a questão da LGBTfobia. A gente precisa, mais do que uma lei, a gente precisa educar as pessoas. E eu tô muito feliz que você tá nesse curso, se aprendendo e se educando, e poder transferir os conhecimentos que tá aqui para outras pessoas. A gente precisa também ter empatia pelas pessoas LGBTs. A gente precisa entender sobre o nosso lugar de fala. E quando eu falo lugar de fala, não quer dizer que eu tenho um melhor lugar de fala que o seu. Não é nada disso. Eu, como uma menina lésbica, cisgênera,
Eu tenho esse meu lugar de fala, essas minhas experiências por também ter sofrido LGBTfobia, né? E né, no meu caso específico, é lesbofobia, né? E eu não quero impor meu lado de lugar de fala em cima de uma pessoa hétero e cisgênera, nada disso. Ela possa entender das minhas invisibilidades, dos meus desafios enquanto menina lésbica nessa sociedade, e aí a gente possa realmente fazer um espaço de inclusão, um espaço em que todo mundo é aceito, e que ninguém tenha que sofrer por você ser LGBT, sabe? É isso que eu acredito, é pra isso que eu trabalho. E aí também eu quero falar uma outra questão aqui, que é essa questão de opinião versus discurso, sabe? A opinião, cara, ela é garantida pela Constituição. Você pode dar a opinião que for, sabe? E o discurso de ódio, ele machuca o outro. Você invisibiliza o outro. Você coloca pessoas contra uma pessoa. E isso não é real. E isso é a partir do sua fala, do seu jeito, do seu tato com as pessoas. Então, assim, a gente precisa muito entender que quando eu te digo que, diante do meu lugar de fala, aquilo que você tá dizendo é preconceituoso, é lesbofóbico, cara, em vez de você me questionar, tenta entender também por que eu tenho essas minhas referências. O que eu já passei na vida, o que eu já sofri, pra te dar essas referências de que aquilo não é legal, sabe? Novamente, eu não tô falando o que é certo, o que é errado, e que só eu tenho que falar, eu falei, abaixa a cabeça. Não, isso aqui é um espaço de troca. O lugar de fala, pra mim, é um espaço de troca. É trocar experiências, é trocar lugares para que a gente consiga chegar em um consenso de um espaço inclusivo e diverso. E também tem muito aquela questão, sabe? Que brincadeira, cara, não é brincadeira quando todo mundo brinca, quando é confortável para todo mundo. Quando você me constrange, quando eu fico desconfortável, quando eu não quero falar sobre uma brincadeira que foi feita comigo, isso é desrespeito. Desculpa, isso é desrespeito com a outra pessoa. É isso, você tá colocando ela assim em lugares de constrangimento e não é bacana. Ah, mas todo mundo ri. Tá, mas se alguém não ri é porque tem alguma coisa errada. Ah, mas ele riu assim. Tá, às vezes ele tá rindo forçado. Às vezes tá fazendo uma brincadeira com uma pessoa que ela tá num espaço de trabalho que ela não tem como sair. Às vezes ela tá numa sala de aula que ela não tem como ela fugir dali, sabe? Que tá os colegas, que tá a professora, que tá todo mundo naquele espaço. E se ela não rir vai parecer desconfortável para ela, mas no fundo ela não tá legal. E se a gente continuar com essa brincadeira, acaba se tornando preconceito, acaba chegando em espaços realmente de LGBTfobia, sabe? Então, realmente, quando a gente fala que tudo começa com uma fala, é porque tudo começa com uma fala. Uma simples brincadeira pode virar casos esdrúxulos de no futuro as pessoas morrerem porque elas são, sabe? Então, ai, mas que tenso, ai, que dramático. Você, cara, não, eu tô falando de um lugar de fala que eu já vi muitas violências, sabe? E a diferença aqui é, eu não tenho que ser melhor que você, eu tenho que ser diferente. E eu tenho que receber o mesmo respeito. Então, se eu não curto a brincadeira, eu vou falar. Mas dependendo de alguns lugares, eu não posso não falar porque eu não tenho como. Se eu tô numa reunião de trabalho, eu preciso vender para um cliente, ele faz uma brincadeira super LGBTfóbica, eu vou bater de frente com ele em alguns momentos. Ou às vezes eu vou com muito tato, mas mesmo assim eu posso perder aquela venda. E aquela venda, às vezes, ela garante meu Natal, digamos assim, sabe? E eu tô falando, tipo, não que é pra mim, tô falando dando um exemplo, sabe? Então, assim, se coloque muito em lugares dos outros, sabe? Se coloque em empatia, escuta mais do que fala. A gente tá numa época que os grupos minoritários estão aí implorando para ser escutados, implorando por visibilidade, implorando para ser entendido, sabe? Então, cara, o nosso papel aqui, enquanto ser humano, enquanto pessoa LGBT ou não, é dar a mesma visibilidade para todo mundo, sabe? Então, o que eu queria deixar muito claro nesse módulo é: LGBTfobia é crime e dependendo do grau você pode ir na delegacia e dar BO e vai dar um rolo do caramba, entendeu? E LGBTfobia pode ser crime até entre pessoas LGBTs. Então, por exemplo, se eu sou LGBT, mas agrido uma pessoa trans, isso não me invisibiliza de eu tá praticando uma LGBTfobia com uma outra. Na verdade, ali no caso é uma transfobia com uma outra pessoa, né? E isso pode me enquadrar e, enfim, e dar um maior rolo. E opinião é diferente realmente de discurso de ódio, né? Opinião não machuca, opinião é garantida em Constituição, opinião você dá e as pessoas entendem e você é contraditório às vezes, dá tudo certo, sabe? O discurso de ódio, ele se incita uma pessoa, outras pessoas, ou você mesmo, contra um grupo, contra um outro que não tem nada a ver, simplesmente é diferente de você. Tá tudo bem ser diferente hoje no mundo, sabe? Tá tudo bem, não existe melhor ou pior. E brincadeira todo mundo brinca, entendeu? Então,
Gente, é isso nesse módulo. Eu tô muito grata por você ter chegado até aqui. Nossa, eu tô muito feliz de ter conseguido fazer esse curso, que é um sonho antigo. Eu espero que você tenha gostado de todos os conteúdos. Tô nos comentários, caso você queira tirar alguma dúvida ou solicitar algum vídeo específico para eu desenvolver. E a gente vai se falando, a gente se encontra no modo bônus, depois de 7 dias de liberação desse seu curso, que você ter concluído tudo isso. E até mais. Tchau, tchau.